uma cidade que nos surpreende a cada esquina. Praga é daquelas raridades no mundo que o tempo parece ter escolhido caminhar mais devagar. Entre ruas de paralelepípedos, torres e pontes carregadas de memória, a capital da República Tcheca revela pouco a pouco camadas de um passado que ainda pulsa no presente. Acima de tudo, uma cidade que tem vida própria. E é nesse cenário, onde o antigo e o contemporâneo convivem em perfeita harmonia, que se ergue um dos edifícios mais emblemáticos da cidade, o Museu Nacional. O Museu Nacional funciona nesse belíssimo prédio desde 1891. A arquitetura segue o estilo neorrenascentista, com uma fachada simétrica rica em esculturas, colunas e detalhes ornamentais. Ao lado do edifício principal, esse outro de arquitetura moderna foi inaugurado em 1942, para ser a Bolsa de Valores de Praga. Depois da Segunda Guerra Mundial, funcionou como parlamento da antiga Tchecoslováquia. Chegou a abrigar uma rádio, para finalmente, em 2019, se incorporar ao Museu Nacional. Os edifícios se conectam por um corredor subterrâneo, e eu vou mostrar tudo. O edifício histórico do Museu Nacional é impressionante. Ele fica no topo da Praça Venceslau e domina a paisagem. Logo na entrada, a primeira coisa que chama a atenção é o hall central. Uma escadaria monumental cercada de colunas, detalhes dourados e pinturas no teto. É daqueles lugares que fazem você parar por alguns minutos só para ficar admirando. Nesse QR Code do Get Your Guide, você vai poder visitar o Museu Nacional sem pegar fila e conhecer tudo, com direito a um audioguia online, a história de uma das cidades mais encantadoras da Europa, além de outros detalhes como preços e horários de funcionamento. Então, é só apontar o celular para a tela que todas as informações estão aqui. A primeira sala que visitamos foi o Panteão do Museu Nacional. O espaço foi criado para homenagear as figuras mais importantes da história e da cultura da República Tcheca. Bustos e esculturas de grandes nomes que ajudaram a moldar a identidade do país, incluindo escritores, cientistas, artistas e líderes políticos. O museu se dedica a mostrar a história do país, da pré-história até o século XX. Na parte da pré-história, o museu vai além das vitrines tradicionais e recria cenas da vida humana de milhares de anos atrás. Uma das representações mais impactantes é a de uma família reunida ao redor de uma fogueira. Através de objetos históricos como fósseis, pinturas, esculturas, documentos e armas, avançamos no tempo. Tem uma espada também, peraí, eu vou pegar a espada. Não dá pra pegar a espada, tá presa. O museu apresenta importantes momentos históricos como o período do Império Austro-Húngaro, os anos sombrios sob o regime nazista e a formação da antiga Tchecoslováquia. Do preto e branco para um espetáculo de cores e beleza natural. Uma das áreas que mais me encantou foi a dedicada a rochas, minerais e cristais. As peças são cuidadosamente iluminadas para destacar cores e transparências, um espaço que transforma a ciência em arte. Aqui eu encontrei essa bela ametista vinda do Brasil, da Serra do Mar, no Rio de Janeiro. Legal! Um dos aspectos mais marcantes do Museu Nacional é a forma como ele apresenta o mundo animal.
maior parte dos exemplares expostos é composta por animais reais, preservados por meio da taxidermia, um processo que consiste em remover os órgãos internos e preservar a pele do animal, que depois é cuidadosamente montada sobre uma estrutura que reproduz seu corpo, mantendo sua forma e aparência originais. Esse nível de detalhe permite observar características muito próximas da realidade. Ao mesmo tempo, o museu também utiliza reproduções e reconstruções, especialmente no caso de espécies já extintas. Essa combinação torna a exposição ainda mais rica e ressalta a importância da biodiversidade no planeta. Um dos destaques do Museu Nacional é esse gigante esqueleto original de uma baleia. O animal, que encalhou na costa da Noruega em 1885, foi adquirido pelo museu ainda no século XIX, e os números são impressionantes. O esqueleto, formado por mais de 220 ossos, mede 22,5 metros e pesa cerca de 4 toneladas. Uma experiência que vai além das exposições é uma ida até a cúpula do museu. A gente caminha por um piso de vidro e consegue ver a estrutura interna da cúpula e seus detalhes decorativos de um ângulo completamente diferente. Espetacular! A experiência se completa com uma vista privilegiada de Praga, com destaque para a Praça Venceslau, que na época em que gravamos o vídeo estava em obras, além dos telhados históricos que se estendem pela cidade. Mais do que um mirante, a cúpula reforça a grandiosidade do museu. Depois de percorrer séculos de história dentro do edifício, subir até o topo é como encerrar a visita com uma nova visão, não apenas da cidade, mas de tudo que foi visto ao longo do caminho. Aqui já estamos no corredor subterrâneo que dá acesso ao outro prédio do Museu Nacional. Nas paredes, temos uma instalação multimídia com projeções de vídeos e sons. Chamado de Moments of History, o local mostra vários momentos históricos da cidade de Praga com o passar dos séculos. O prédio mais novo do Museu Nacional aborda temas sociais, políticos e culturais mais contemporâneos. Podemos ver registros da ocupação soviética depois da Segunda Guerra Mundial. Nós também vimos várias reproduções de apartamentos entre o final do século XIX e meados do século XX. Eles mostram como pessoas comuns viviam em diferentes períodos históricos. Time Elevator, entramos em uma sala circular fechada, onde imagens e sons em projeção nas paredes criam uma sensação de estarmos dentro de um elevador viajando no tempo. Incrível! O Museu Nacional de Praga, sem dúvida, se destaca entre os mais completos da Europa. História, ciência e cultura. Uma experiência memorável.
E aí, gostou do nosso vídeo? Se gostou, pode espalhar à vontade. Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Hora de partir para o próximo destino, porque você já sabe, se esse já foi bom, o próximo rolê da vez vai ser ainda melhor.